Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre a importância da água. De todas as substâncias que fazem parte dos seres vivos, a água, com algumas raras exceções, é a substância mais abundante. E o percentual de água nos seres vivos varia de acordo com a idade do indivíduo, da atividade metabólica e também das diferentes espécies de seres vivos. Um indivíduo adulto da espécie humana contém aproximadamente 65% de água em sua massa corporal. Esta porcentagem de água em um idoso é de aproximadamente 50% de sua massa corporal. E nos bebês, a porcentagem de água é em torno de 80%. A maior quantidade de água no ser humano está presente no meio intracelular, ou seja, dentro das células. Entre as estruturas vivas, as mais desidratadas são as sementes, que normalmente apresentam taxas de água inferiores a 20%. As sementes se encontram em um estado de vida latente, que é uma condição em que as atividades metabólicas estão reduzidas em níveis muito baixos. E as sementes, para saírem desta situação de vida latente, necessitam de uma disponibilidade de água. Todos nós sabemos que a molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, sendo representada por H2O. A água é uma molécula polar. Isto é devido a ela ser carregada positivamente próximo aos átomos de hidrogênio e carregada negativamente próxima ao átomo de oxigênio. A polaridade da água é um dos fatores responsáveis pela eficiência em algumas funções que a água exerce, como ser um solvente das substâncias orgânicas e inorgânicas. Vejamos algumas funções da água. Função de solvente. A capacidade da água em dissolver as substâncias depende da polaridade destas substâncias. As substâncias polares são solúveis em água e recebem o nome de substâncias hidrofílicas. Como exemplo, o cloreto de sódio, que é o chamado sal de cozinha. As substâncias apolares são insolúveis em água e são chamadas de substâncias hidrofóbicas, como as gorduras, onde podemos observar que a água e o óleo não se misturam. Função de termorregulação. A água apresenta uma alta capacidade de variação de calor, isto é, a água pode absorver ou ceder grandes quantidades de calor, colaborando desta maneira para a
regulação térmica, evitando assim que ocorra variações bruscas de temperatura nos seres vivos. Como exemplo, podemos citar o suor, que retira calor da pele, reduzindo a temperatura corporal. Participação nas reações químicas. A maior parte das reações metabólicas em um organismo ocorre no meio aquoso, e a água participa diretamente das reações de síntese de produtos e em algumas reações de quebra de moléculas, participando como um reagente. Função de transporte de substâncias. A maior parte das substâncias que são dissolvidas na água podem ser transportadas para diversas partes do organismo e para diferentes estruturas dentro de uma célula. Função lubrificante. A água, através da lubrificação das superfícies, diminui o atrito nas diferentes estruturas do organismo. Como exemplo, o líquido sinovial presente nas articulações facilita o deslizamento de uma superfície óssea sobre a outra. Devido às importantes funções da água no organismo, é muito fácil compreender a necessidade de se manter em um perfeito equilíbrio hídrico no organismo. Para manter este equilíbrio, a água perdida ou eliminada para o meio externo, que pode ser através da urina, das fezes, da transpiração, da respiração e de tantos outros processos fisiológicos do organismo, precisa ser reposta para que o organismo esteja protegido contra uma desidratação excessiva. Os seres vivos podem obter a água de que necessitam para a sobrevivência através de diferentes formas. As plantas, por exemplo, repõem a água perdida durante a transpiração das folhas, sugando a água do solo através de suas raízes. Vários animais bebem água a partir de uma fonte, como rios, lagos, represas, entre outros. Outros seres vivos estão adaptados a viver em uma escassez de água, como os cactos e os camelos. Estes seres possuem adaptações fisiológicas ou comportamentos que os permitem economizar água e viver com uma menor quantidade. A água é uma substância essencial para a vida. Na maioria dos mamíferos, incluindo o homem, a perda de 20% do total de água contida no corpo leva a uma situação de desidratação excessiva, que é um quadro muito grave e compromete todo o funcionamento do corpo. Por isto, é sempre muito importante manter-se bem
hidratado. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve.